quando a gente não tem esse discernimento, a gente acaba vivendo com ansiedade. E o que é a ansiedade? É querer colher antes mesmo de plantar. A ansiedade vem de querer controlar um tempo que a gente já sabe que não é nosso. E aí a gente acaba vivendo de forma frustrada, a gente se sente exausta, a gente sente que nada dá certo só pra gente. Isso é porque você está agindo diferente do que Deus espera pra você nessa estação. O que eu tô fazendo aqui? O que eu vim fazer nessa terra? Eu tenho certeza que talvez você já tenha se feito essa pergunta pelo menos uma vez na vida, não é mesmo? Eu já quero te antecipar que isso não é um erro, tá? Que você não veio por acaso, mas que talvez você precise entender o tempo que você está vivendo. E hoje nós vamos conversar sobre isso, o discernimento do tempo de Deus e por que isso é tão importante e fundamental para as nossas vidas. Se essa é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vinda. É a minha primeira vez aqui também. Esse é o meu primeiro vídeo do canal e eu estou muito ansiosa e muito feliz em compartilhar um pouquinho com vocês toda a experiência que eu tenho vivido com Jesus. Bom, eu sou a Maitê, muito prazer. Eu sou comunicadora desde pequenininha, jornalista, sou casada com o Samuel, sou mãe de um casal, do Dante e da Dominique, e sou filha amada de Deus. Depois de anos empreendendo, criando conteúdo há mais de 10 anos, de errar bastante, de quebrar a cabeça, eu entendi que viver bem não é só sobre fazer, sobre agir, mas principalmente entender o tempo de Deus e o que Ele espera de nós em cada estação. Por isso eu criei esse canal, para me ajudar e te ajudar a viver com mais sabedoria, paz e propósito, a viver com leveza, segundo a palavra de Deus. E hoje a gente começa do começo, o tempo com Deus. Tudo isso começa a partir do que está escrito em Eclesiastes 3, e eu quero aqui ler junto com vocês. Se você puder, abra sua Bíblia, leia junto comigo ou apenas ouça com atenção. Tempo para tudo. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. E assim continua. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Esse é o nosso texto guia. E o que diz? Qual é a reflexão que a gente pode tirar diante dessa leitura? Esse texto nos revela duas principais verdades. A primeira delas é que Deus é soberano. É Ele quem tem o controle das nossas vidas e principalmente do tempo. É o Senhor, nosso Deus, quem determina o tempo para todas as coisas. E a segunda verdade é que nós temos uma visão limitada, assim como diz em sua palavra. A gente não tem esse campo de visão tão amplo como o de Deus. A gente enxerga o passado através das nossas experiências, a gente enxerga o presente, o agora principalmente, e pouco podemos ver, ou quase nada, do nosso futuro. Diferentemente do Senhor que nos criou. Ele determina e domina tudo sobre a nossa vida. Então Ele sabe tudo que nós passamos, Ele sabe o que estamos vivendo e principalmente o que ainda vamos viver. Portanto, a conclusão é que nós somos limitados em relação ao tempo. O controle está nas mãos do Senhor. O que a gente deve fazer? Aprender sobre tempo, entender qual é o nosso tempo e, de preferência, nos adaptarmos
e obedecermos o tempo de Deus. Portanto, Deus vê o quadro inteiro. É Ele quem controla e determina o nosso passado, presente e o nosso futuro. E nós temos acesso a apenas um recorte das nossas vidas. E quanto antes entendermos isso, melhor, porque é isso que nos dá mais sabedoria. Sabedoria para agir, para decidir como se comportar, e a gente consegue alinhar as estações que estamos vivendo. E já parou para reparar que a nossa vida é cíclica, assim como a natureza? Deus fez a natureza primeiro e depois criou o homem. Portanto, muito do que vemos na natureza acontece também nas nossas vidas. As estações, o tempo de plantar, tempo de colher, quando as flores nascem, quando as flores caem, tempo de inverno, o tempo de seca, assim também são as nossas estações espirituais. E a sabedoria está em aceitar cada estação e cada fase da nossa vida da melhor forma possível. Porque ter esse discernimento, ele serve como uma bússola, ele dá direção. Esse discernimento principalmente vai nos ajudar a alinhar a vontade de Deus com a nossa obediência aqui. E dessa forma, a gente consegue melhorar o nosso comportamento, as nossas atitudes, a gente consegue decidir melhor, decidir com mais paz, porque o discernimento alinha a nossa agenda com a agenda do céu. E esse discernimento, assim como uma bússola, ele não deve nos prender. Eu não quero que esse discernimento te paralise, pelo contrário, é ele quem vai te direcionar a viver a vontade de Deus. É ele quem vai te dar sinais e vai demonstrar se é o seu tempo de esperar, se é o seu tempo de agir, se é o seu tempo de decidir, se é o seu tempo de arregaçar as mangas e trabalhar muito. É esse discernimento que vai dar paz para que você tome as melhores decisões a partir de agora. Quando a gente não busca entender ou quando a gente não tem esse discernimento, a gente acaba vivendo com ansiedade. E o que é a ansiedade? É querer colher antes mesmo de plantar. A ansiedade vem de querer controlar um tempo que a gente já sabe que não é nosso. E aí a gente acaba vivendo de forma frustrada, a gente se sente exausta, a gente sente que nada dá certo só pra gente. Isso é porque você está agindo diferente do que Deus espera para você nessa estação. E eu quero trazer uma clareza em relação a isso, compartilhando com vocês uma história que eu vivi, uma estação que eu vivi, uma transição. E só depois eu fui entender o que estava acontecendo. Foi a partir dessa vivência que eu entendi sobre o tempo de Deus e como ele poderia ser fundamental a partir de então nas minhas decisões. Eu vivi um tempo que eu entrei numa fase de inverno no meu profissional. E olha só, eu vou compartilhar aqui o panorama que eu vivia naquele momento, de investimento em mentoria, investimento financeiro alto, em identidade visual, em plataformas. Eu estava mergulhada em um universo, dando masterclass, alimentando a minha audiência com estratégias, fazendo tudo isso de uma forma que estava fluindo super bem, estava me dando resultados. Mas no meu coração eu sentia que algo ali não estava certo. Era um incômodo já do Espírito Santo. Até que Deus começou a me incomodar tanto e Ele me pediu de forma muito clara renúncia. E eu entendi que Deus queria que de fato eu abrisse mão de tudo. E foi o que eu fiz. Eu larguei tudo. Eu abri mão do meu profissional. Eu simplesmente parei de fazer o que eu estava fazendo. Deixei mentoria no meio do caminho. Parei de dar as aulas. Mudei o meu perfil. E eu simplesmente fechei tudo. E comecei a viver um inverno espiritual. Não tinha mais oportunidades, eu não via mais saída, eu não conseguia enxergar onde Deus queria me usar, o que eu deveria fazer, porque o profissional sempre foi algo muito importante para mim. Mas Ele me pediu renúncia e eu decidi obedecer. E foi depois de muito orar, de buscar intimidade com o Senhor, de buscar respostas com Deus. Eu me lembro quantas vezes eu orei em busca de respostas e eu abria a Bíblia e caía em Mateus me dizendo: buscai primeiro as coisas do reino e sua justiça, e todas as outras vos serão acrescentadas. Então Deus falava comigo: filha, busque as coisas do reino.
Eu quero que você agora foque na nossa intimidade, porque a minha cabeça e o meu coração estavam corrompidos e eu estava distraída com coisas que não eram para o meu tempo ainda. E quando eu aceitei que Deus queria mudar o meu foco, ajustar o meu foco para coisas que eram muito importantes, mas que estavam deixadas de lado, como o meu papel dentro de casa, o meu papel como mãe, como esposa, o zelo e o carinho pelo meu lar, que estavam em segundo, terceiro e quarto plano. E eu entendi, depois desse tempo de engano, que Deus estava restaurando a minha essência, que Deus estava restaurando a minha intimidade, alinhando a minha identidade com aquilo que Ele já havia determinado para mim e para o meu tempo. E foi quando eu aceitei isso e eu falei, Senhor, é isso. Eu aceito e eu serei obediente à tua vontade. Foi quando eu voltei a cuidar da minha casa e da minha família com mais amor, com mais carinho, com mais paz, com mais leveza, que eu fiz uma transição para uma estação de outono. E isso aconteceu porque eu busquei o discernimento e tive coragem de obedecer à vontade do nosso Pai. Então talvez você esteja nesse mesmo ponto hoje, de não saber para onde ir, ou está vivendo um deserto espiritual, um inverno espiritual, onde está tudo estagnado, ou um outono que precisa de uma transição clara, deixar ir o que precisa ir e arriscar naquilo que Deus já está te chamando. Eu te convido agora para responder com muita calma algumas perguntas aqui que eu vou te fazer. Ore em relação a essas perguntas, anote essas perguntas para que você possa responder depois com muita calma e paz no coração. Olha só, qual área da sua vida hoje parece mais estagnada? Onde você não tem enxergado mais saída? Você se lembra qual foi a última coisa que Deus te pediu para abrir mão? Para você entregar o controle para Ele, mas você ainda não conseguiu fazer isso? Você sente que está tentando colher frutos de uma semente que você ainda não plantou ou que você acabou de plantar? Isso está te gerando ansiedade? E você está sendo fiel à sua estação hoje ou você sente que está tentando pular etapas? Respira, agora ora, reflita e se responda com muito carinho todas essas questões. Se você quiser compartilhar comigo as suas impressões, como foi depois desse exercício, me procura no Instagram, é @maitenneves e me chama no direct para a gente conversar um pouco mais profundamente a respeito disso, caso você se sinta confortável e à vontade. Se esse vídeo fez sentido para você, eu peço que você dê um joinha, isso é muito importante para essa plataforma, eu estou aprendendo agora como tudo isso funciona. Se quiser deixar um comentário, eu vou adorar também. E aproveita para se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com alguma amiga que tem sentido essas mesmas angústias que você nesse momento. Se vocês quiserem, num próximo vídeo, eu posso trabalhar apenas em relação às estações espirituais, ilustrando bem o que significa viver um inverno, um outono, um verão e uma primavera espiritual. Quais são as nossas estações determinadas pelo Senhor? E eu tenho certeza que isso vai te dar mais clareza e você vai conseguir definir qual é a sua estação em diferentes áreas da sua vida. Muito obrigada por estarem comigo aqui até o final desse vídeo. Eu espero que tenha agregado valor para você, que de fato você tenha se identificado um pouco com a minha história e com essa experiência e aquilo que Deus colocou no meu coração e me chamou para compartilhar. Eu estou aqui para cumprir um chamado, para cumprir uma promessa que Deus me deu em obediência a Ele. Então, muito obrigada a quem ficou até o final. Se você gostou, deixe seu joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho e toda aquela coisa. E eu quero te desejar um dia incrível, abençoado e maravilhoso e que a sua paz não dependa do tempo, dependa somente do amor de Deus. Tchau!